E aí pessoal, tudo bem? Como estamos? Eu estou aqui agora para mostrar um pouco para vocês, de maneira rápida, resumida, como que eu faço para analisar as ações que eu vou investir, tá certo? Então olha só, a primeira coisa que eu faço, eu pego, baixo numa planilha de Excel como essa aqui, vários dos indicadores fundamentalistas que eu considero mais importantes para análise das empresas. Então aqui eu tenho todas as empresas que são comercializadas hoje na Bolsa de Valores, tá certo? Aqui já tem alguns filtros, tá? Hoje são cerca de 400 e poucas empresas, enfim. E aí eu coloco lá os indicadores, né? PL, yield, lucro por ação, enfim. E aí eu vou fazendo uma análise aqui do que está bom, do que está ruim, enfim. E aí eu vou marcando aqui o código daquelas empresas que eu entendi que vale uma análise mais aprofundada, que são mais interessantes. Então eu não tomo a minha decisão de investimento apenas baseado nesses indicadores fundamentalistas. Esse é apenas um começo, tá certo? Então selecionei algumas. Depois o que eu faço? Eu venho aqui para esse outro conjunto de planilhas aqui e eu começo a analisar agora o fluxo de caixa descontado. Então eu começo aqui pelo cálculo, né, do custo de capital, do CAPM, custo médio ponderado. Depois eu venho para essa outra planilha, vou calcular aqui o retorno da ação, ou seja, se o preço está valendo a pena ou não, o de aquisição, de captação de recursos no mercado, ou seja, se ela está captando recursos a um preço vantajoso. Depois eu venho aqui para a planilha do fluxo de caixa descontado, coloco todas as informações e vou verificando se o preço da ação está descontado em relação à capacidade dela de geração de resultados futuros. E eu vou colocando aqui, pego aquelas ações que mais me interessam e vou colocando aqui se o preço dela está caro, se o preço dela está barato, ou seja, se ela tem perspectiva de valorização ou de desvalorização baseado na cotação atual e na projeção de geração de recursos de caixa futuro, tá certo? Então, dentre aquelas que eu selecionei nesta outra planilha aqui, eu venho para cá e verifico se ela está cara ou se está barata. Depois disso, que eu já peguei as que são mais interessantes para mim, eu vou entrar nos sites de relacionamentos com investidores dessas empresas. Por exemplo, eu tenho alguns salvos aqui na minha área de trabalho, que eu já estive analisando. Aqui, ó. Então, por exemplo, Ferbasa, né? Eu vou utilizar aqui, vou ler o relatório aqui da Ferbasa e vou verificar como que está a projeção dela para os próximos anos, como foi o resultado do último trimestre, como que ela analisa a situação da economia, o impacto do dólar, das guerras comerciais, enfim, tudo isso é explicado aqui nesses resultados que a empresa vai liberando para o mercado aí a cada 3 meses, tá certo? Então, por exemplo, aqui tem da Ferbasa, aqui tem da Transmissão Paulista, enfim. Eu leio e eu verifico dentre aquelas que eu já... Então, veja só, retornando aqui, eu faço uma primeira peneira baseado nos indicadores fundamentalistas, tá certo? Seleciono algumas ações. Depois disso, eu vou aqui pro fluxo de caixa descontado e vou verificar daquelas que eu já selecionei quais são as que têm maior potencial de valorização. Depois que eu passei por essa peneira, eu vou lá nos resultados das empresas, né, nos sites de relacionamento com os investidores e vou verificar as perspectivas que a análise que a própria empresa faz, tanto dos resultados passados como perspectiva para o futuro. E aí assim eu chego a uma conclusão de qual empresa investir, e quando eu vou investir nessa empresa, isso não significa que ela é a melhor do mercado. Isso significa apenas que esta empresa é a que está mais adequada às estratégias que eu defini para minha carteira, né? Então assim, às vezes a pessoa, um analista de mercado, um profissional, Thiago Reis, enfim,
os grandes influencers aí, né, eles recomendam uma determinada empresa lá. Então, por exemplo, Taesa, ou Tietê, ou Banco do Brasil, ou Petrobras, não importa. O que ele está querendo dizer é que aquela empresa está alinhada, está afinada com a estratégia de carteira dele, tá certo? Isso não significa que aquela é uma boa empresa para outros investidores, porque a melhor empresa para você é aquela que mais se afina com a sua estratégia de investimentos, tá bom? Então, pode ser que a empresa que eu selecionei aqui seja ótima para mim, mas não seja boa para outros perfis de investimento de pessoas que têm estratégias completamente diversas da minha, tá certo? Então, é isso que eu faço. Eu mostrei de maneira rápida e resumida. Se vocês gostaram, né? Se vocês concordam, se vocês, enfim, têm críticas, sugestões, gostariam de entender um pouco melhor, com mais detalhes, essa minha análise, deixe comentários aí no canal, tá certo? Que eu vou responder a todos assim que possível. Muito obrigado, até a próxima.